Meu irmão e minha irmã, hoje, sábado 3 de junho, a Igreja recorda dos mártires da Uganda, São Carlos Luanga e os seus companheiros, jovens que no final do século XIX deram a sua vida por Jesus Cristo, derramaram o sangue pela fé no Cristo. Vamos escutar o que nos diz o Evangelho de hoje, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, já desde alguns dias nós vemos Jesus que está ali em Jerusalém. Primeiro, indo até o templo, se encontrou com Bartimeu, o cego, curou aquele cego. Ontem nós escutávamos, Jesus chega até o templo, vê a figueira, vê o templo todo bagunçado, os vendedores no templo. Jesus está incomodado com aquela situação, com aquela religião que tinha se tornado vazia. Os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes também estavam se incomodando com a presença de Jesus, que lhes estava tirando da sua comodidade, estava um pouco fazendo cair aquelas máscaras que eles usavam de bons religiosos. Hoje, de um modo especial, nós vemos este embate entre Jesus e os sumos sacerdotes, os mestres da lei. O batismo vem de quem? Se eles dissessem que dos homens, estavam indo contra Deus. Se dissessem que vinha de Deus, estavam indo contra João. Jesus sabe bem colocar o ponto de interrogação na cabeça daqueles homens. Eles, porém, eram fortes, eram unidos, enquanto estavam, segundo eles, com a razão. Quando, porém, nós escutamos Jesus os questiona, perdem a direção, não sabem mais para que caminho seguir. De um modo sorrateiro e escondido, eles já se estavam organizando para fazer o processo que culminará, depois nós sabemos, com a morte de Jesus. Meu irmão e minha irmã, o que nos podem dizer para nós no dia de hoje esta passagem do Evangelho, estas leituras? Antes de tudo, nós vemos que Jesus tocou profundo na ferida que era a religião vazia daquele período. Jesus mexeu com as estruturas, Jesus tirou as mesas, limpou, sacudiu o templo. Jesus mexeu profundamente naquilo que eles acreditavam que eram as seguranças deles. Para nós, meu irmão e minha irmã, quando Jesus nos dá aquela sacudida, quando aquilo que nós acreditamos que é a verdade, que é a nossa segurança, cai por terra, como é que nós reagimos? Nos afastamos de Deus, não queremos mais saber de frequentar as missas, de frequentar os sacramentos, nos esquecemos da nossa vida de fé? Ou é então que nós reforçamos o nosso seguimento de Jesus? Outra pergunta, todas as vezes que nós vamos até Jesus, a nossa fé é verdadeira? Nós nos aproximamos de Jesus com o coração aberto, vamos dizer assim, para o que der e vier? Ou nós somos como estes do Evangelho, que vão para Jesus já querendo que ele caia na sua armadilha? Como é que nós nos aproximamos de Jesus, nosso Senhor? A primeira leitura de hoje diz que nós devemos clamar sempre a sabedoria de Deus na nossa vida, nas nossas ações. Pois então que esta palavra de hoje nos ajude a sermos pessoas sábias, que buscam em Deus a única fonte da sabedoria, e que cada vez que nós
formos tirados do nosso eixo, tirados do centro das nossas seguranças, a gente não desanime, a gente não desista, mas a gente tenha a nossa fé fortalecida no seguimento de Jesus. Que a bênção de Deus possa descer sobre você, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.